Olá, você participante do Congresso Internacional de Educação e Tecnologias. Meu nome é Patrícia Takaki. É um prazer recebê-lo aqui na apresentação do nosso artigo. Em nome de todos os coautores, eu desejo boas-vindas à nossa apresentação e que você tenha um bom proveito e que goste tanto deste nosso trabalho quanto nós. O nosso trabalho tem o título Lógica Fuzzy na avaliação diagnóstica de conhecimentos matemáticos. Então, como a gente já traz aqui no resumo, é um trabalho que está inserido no contexto da inteligência artificial aplicada à educação, uma vez que ela aplica uma das técnicas da IA, chamada lógica fuzzy, né, que é baseada na teoria dos conjuntos fuzzy, de Zadé, e a gente aplica essa técnica para poder avaliar os conhecimentos matemáticos de alunos ingressantes em um curso superior. Para isso, a gente utiliza a perspectiva da avaliação diagnóstica, né, dentro daquela classificação de avaliações diagnósticas, formativas e somativas. Neste trabalho, o objetivo é diagnosticar o estado cognitivo do aluno em um determinado momento. Nesse caso, é no momento inicial de um curso superior numa área das ciências exatas, né? Além da avaliação diagnóstica, a gente utiliza ali a matriz de referência do Enem, né, em que ela trabalha os conteúdos da matemática, né, em competências de área. Então, são 7 competências de área que organiza todo o conhecimento da matemática, que é avaliado no Enem, e essas competências de área são desdobradas em 30 habilidades, né? Então a gente tem por referência questões que são elaboradas dentro dessas competências de área. E utiliza ainda a teoria de resposta ao item, porque 2 dos 3 dados de entrada do nosso sistema fuzzy são parâmetros estimados pela TRI. Né? No nosso caso aqui, vão ser a probabilidade do acerto casual de cada questão e o grau de complexidade da questão. Então, tendo por base esses 2 parâmetros estimados pela TRI, o desempenho do aluno em questões, né, serão 21 questões, sendo 3 questões para cada uma das 7 competências de área da matemática, conforme organiza o Enem, a gente elaborou um sistema que, tendo esses dados, e toda uma modelagem, né, baseada no conhecimento do especialista em educação matemática, a gente propôs uma outra análise, né, que é diferente da análise trivial que trabalha com scores brutos, né, de erros e acertos. O sistema ele foi desenvolvido em Java, utilizando essa biblioteca, a JFuzzy Logic, né, e aqui a gente tem a quantidade de alunos que participou desta nossa pesquisa. Eu estou utilizando aqui o próprio artigo para poder apresentar, porque eu acho que fica uma referência interessante para quem quiser e puder lê-lo na íntegra. Então, a gente faz uma caracterização do contexto, né, do tema, do problema, onde está inserido aí o nosso trabalho, que a gente intitulou de Math Fuzzy, e vamos lá. Então, passando rapidamente sobre o referencial teórico que embasa o nosso trabalho, né, a principal referência é a lógica fuzzy, que é baseada na teoria dos conjuntos fuzzy. Essa imagem mostra como que funciona esse sistema, né? Ele tem como entradas alguns valores que a gente chama de valores CRISP, né, que são valores numéricos exatos. Eles passam por um processo de fusificação, aonde esses valores vão ser mapeados para conjuntos nebulosos, né, para esses conjuntos fuzzy, utilizando as funções de pertinência, e esses conjuntos fuzzy são manipulados pelo sistema fuzzy aqui dentro, por meio de variáveis linguísticas. Então, utilizando essas variáveis linguísticas, que esses valores numéricos foram convertidos e que são utilizados pela base de regras, também modelada pelo especialista, a subjetividade, né, e a imprecisão que às vezes estão presentes nesse contexto, elas
são aqui trabalhadas de uma forma bem intuitiva. E o resultado, que também ainda faz parte de uma outra variável linguística, da variável de saída, é que é então defosificada para que, enfim, a gente retorne com uma saída numérica que é entregue, né, para a análise posterior. Então, esse esquema geral do sistema fuzzy a gente vai ver no modelo do nosso sistema aqui. A teoria de resposta ao item, né, é uma outra ferramenta utilizada nessa apresentação, nessa pesquisa, porque as questões que foram utilizadas, elas foram anteriormente, né, submetidas a esse processo de estimação de parâmetros. Então, tendo estes valores, né, já calculados, inclusive pelo próprio especialista em educação matemática, em uma outra pesquisa, que foi uma pesquisa do seu mestrado em modelagem computacional e sistemas, ele trabalhou com essa ferramenta e a gente utilizou esses resultados dessa ferramenta como parte das entradas, né, deste sistema. Aqui coloco o contexto e toda a relevância de lidar com esse processo de avaliação numa perspectiva bem clara, né, dentro de um contexto maior que a gente sabe da avaliação formativa, né, do papel dela, mas o nosso foco aqui é realmente na avaliação diagnóstica, tá? Aqui a gente explica rapidamente como funciona essa matriz de referência de matemática e suas tecnologias, né? Assim como acontece com as outras áreas também, de linguagens, códigos e tecnologias, ciências da natureza e tal. Mas o nosso foco aqui era avaliar esses conhecimentos de matemática. Então, na referência que a gente traz aqui, dá para a gente entender como que são organizadas essas competências de área, tá? Nessa outra sessão, a gente pode ter contato aqui com vários trabalhos da área de aplicação de lógica fuzzy, especialmente na área da educação. Na verdade, a lógica fuzzy é aplicada em diversos contextos, muito incorporada pela indústria, inclusive, mas aqui são pesquisas voltadas especialmente para a educação, que mostram a grande versatilidade dessa ferramenta. Então, o que foi feito no trabalho, né? Então, como todo trabalho, a gente começou com uma ampla pesquisa bibliográfica que desse a sustentação teórica e o repertório teórico que a gente precisou para desenvolver a pesquisa experimental, em que a gente desenvolveu várias entrevistas com especialistas em educação matemática durante vários momentos do trabalho, principalmente na fase da modelagem dos sistemas, né? De quais seriam as entradas e saídas. Essas entradas e saídas seriam mapeadas para quais conjuntos fuzzy e observando quais funções de pertinência, né, nesse processo de fusificação e defusificação. A elaboração da base de regras também é uma etapa em que a modelagem do conhecimento do especialista é fundamental. E as outras etapas, né, aí vem a parte da programação do sistema, que foi feito em Java, utilizando essa biblioteca de Fuzzy Logic, que inclusive é aderente ao padrão FCE da IEC, e aplicamos esse questionário com 21 questões fechadas, essas 21 questões novamente organizadas em 7 competências de área. Coletamos os dados sobre os erros e os acertos desses alunos ingressantes em cursos da área de exatas e a gente executou o sistema para obter os resultados e esses dados foram analisados e novamente, né, submetidos a uma discussão junto ao especialista em educação matemática. Tá? Então, aqui nessa seção dos resultados e discussão, a gente fala do processo da coleta de dados, né? Essa coleta de dados serviu para nos fornecer uma das 3 entradas, que é o desempenho do aluno, e a gente utilizou também
outros parâmetros, né, que são aqueles dois parâmetros que eu falei da TRI. A gente não usou o índice de discriminação, que é um parâmetro também estimado pela TRI, né, que é essa capacidade que uma questão tem de diferenciar o respondente, né, que acertou porque sabe o conhecimento ali envolvido, tendo em vista outros resultados dele, né, em outros contextos, mas porque a gente utilizou a probabilidade do acerto casual, tá? Que um pouco similar e a gente não achou que seria interessante usar os três ao mesmo tempo, não seria necessário, uma vez que a gente está combinando aqui essa probabilidade desse acerto casual, que também já é baseado no padrão de comportamento do aluno. E esse questionário, então, ele foi respondido por 54 alunos ingressantes nesses cursos e obtivemos, então, a coleta de dados. Então, aqui tem a modelagem do sistema. Isso aqui é a figura do sistema que foi aplicado em uma competência diária, né? A gente tem essa replicação outras 7 vezes para as outras 7 vezes, não, outras 6 vezes, que são as outras 6 competências diárias, cada uma com a sua própria questão e cada questão tem ali a sua probabilidade do acerto casual, tem o grau de dificuldade daquela questão e tem o desempenho do aluno. Então, essas 3 variáveis de entrada, né, esses 3 dados numéricos, são então fusificados em conjuntos fuzzy das minhas variáveis de entrada. Essas variáveis de entrada, juntamente com a base de regras, passam por um processo de inferência. E a saída fuzzy, que é resultando deste processo, é então defusificada para ser oferecido esse valor CRISP, esse valor numérico, né? E como a gente quer avaliar se um aluno tem um desempenho cognitivo, né? Avaliar qual que é esse desempenho cognitivo dele, né? Do menos preparado ao mais preparado. Em cada competência diária, isso é feito então, no final, uma média dessas 3 saídas para inferir o estado cognitivo daquele aluno naquela competência diária, tá? Então aqui a gente tem como é que aqui a gente tem alguns trechos do código, tá? Aqui é a inicialização do sistema, lembrando que essa forma aqui, essa sintaxe, ela vem de um padrão definida pela IEC, essa norma aqui, ó, a 61.131, parte 7, é a que define o padrão FCL, esse padrão de linguagem de controladores fuzzy. Então aqui é bem simples, né? A declaração das variáveis. Eu tenho então as variáveis de entrada, que são o grau de dificuldade, probabilidade do acerto casual e o desempenho do aluno. E como variável de saída, eu tenho o estado cognitivo do aluno. Para cada uma dessas variáveis de entrada, eu defino aqui nesse código como vai se dar a fusificação daquele valor, né, de grau de dificuldade de cada questão. Então, o grau de dificuldade, como a gente vê nesse gráfico, foi dividido em 3 conjuntos fuzzy, né? Então, são 3 variáveis linguísticas aqui. A gente tem as questões fáceis, médias e difíceis. Então, a gente tem uma função triangular que fusifica essa função de entrada, esse valor de entrada. Então, de acordo com a quantidade de parâmetros que a gente coloca aqui para a fusificação, o sistema reconhece qual que é o tipo daquela função matemática, né? Então, aqui é uma triangular, porque eu tenho 3 pontos, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, me forma aqui um triângulo. Eu tenho aqui a fusificação para o conjunto médio, né, de grau de dificuldade médio, é uma função gaussiana, então aqui eu ofereço 2 parâmetros, e uma função trapezoidal para a probabilidade do acerto casual, para o grau de dificuldade da questão, para o conjunto difícil, né? Então eu tenho aqui 4 pontos, então eu tenho uma função trapezoidal. Essa mesma dinâmica que foi feita para fusificar
a entrada grau de dificuldade da questão, foi feita também com as outras duas entradas. Lembrando que esse universo de discurso aqui, para essa variável de entrada, ela foi definida aqui tendo por base os valores possíveis, né, a faixa da menor à maior possível para as questões analisadas. Então, é bem um processo empírico aqui na hora de dividir essas funções de entrada e fazer uma distribuição que possa ser sensível aos diferentes valores. Então, aqui a gente tem a falsificação da outra entrada, que é a probabilidade do acerto casual, que está aqui nessa figura. Então, tem uma triangular aqui para falsificar a entrada para o conjunto baixo, né, de probabilidade de acertar no chute, né? Essa probabilidade do acerto casual. Se a probabilidade é baixa, é essa triangular. Se a probabilidade é média, é essa função gaussiana. E se a probabilidade do acerto casual é alta, é essa outra função triangular. E por fim, a terceira e última entrada, que é a falsificação da variável de entrada, desempenho do aluno. Então, a gente tem aqui se ele errou ou se ele acertou a questão, já que a resposta é única. Então, são duas funções triangulares para modelar essa entrada. Aqui nessa outra parte, a gente colocou apenas um fragmento, né, da base de regras, é uma base de regras, no total são 18 regras, não estava cabendo aqui no artigo. A gente colocou aqui, começou da 1 até a 2 e depois saltou para 16 a 18, porque isso aqui seriam pelo menos umas 4 ou 5 páginas aqui com essa base de regras. E esse fragmento ele é representativo, né? É bem didático até, para a gente entender como é que funciona, como é que você codifica, né? No código ele mesmo, a base de regras. Então, você define alguns parâmetros de como vai ser esse processo de falsificação, né? Do mínimo dos máximos e tal. Aqui tem a regra 1, em que a gente percebe como que ela é estruturada. Então, se o grau da dificuldade da questão é fácil e a probabilidade do acerto casual dela é baixa, e o aluno errou essa questão, então o estado cognitivo dele é fraco, né? É deficitário. Então, a gente, voltando aqui na defalsificação da variável de saída, tá vendo aqui, ó? A gente tem o fraco, regular, bom, médio, bom e excelente, né? São essa é a variável de saída, que se chama estado cognitivo. Então, a base de regras faz isso, por meio de regras do tipo se determinadas condições foram aceitas, então a saída tem aquela interpretação, né? Tem aquele valor. Então, todas as regras têm essa mesma regra de formação, tá? Então, é sempre assim. Então, se o grau de dificuldade da questão, por exemplo, é difícil e a probabilidade do acerto casual é alto e o desempenho do aluno acertou, né? Então o estado cognitivo dele é bom. Então, isso aqui é toda uma construção que é feita não considerando valores explícitos, né? Mas sim essas variáveis linguísticas que acabam por facilitar a nossa manipulação de dados que são imprecisos ou vagos ou subjetivos, né? Aqui está a saída, né, da variável de saída, né? Como que estão defalsificadas esses conjuntos da variável de saída, que é o estado cognitivo do aluno. Então, aqui nessa tabela 1, a gente apresenta alguns dos resultados, né? A gente colocou aqui o resultado de 6 alunos, são 54, mas é a título de ilustração para entender o que essa ferramenta nos oferece em termos interpretativos, né? Da aplicação aí nesse contexto. Então, aqui a gente tem um comparativo para 6 alunos, qual que é o resultado que o sistema fuzzy entrega em comparação com o resultado convencional, né, que trabalha aqui com os scores de erros e acertos. Então, por exemplo, o aluno 1,
né, que acertou uma questão. E aqui eu coloquei a informação de qual foi a questão que ele acertou. Então, o aluno 1 que acertou uma questão, ele teve um resultado fuzzy calculado em 0,89. Então, a gente vê a diferença do aluno 3, que também acertou uma questão, só que foi uma outra questão, e que o resultado dele é superior. Por quê? Exatamente porque a base de regras ali manipula essas variáveis linguísticas sem se preocupar com as questões numéricas internamente. A questão numérica só vai aparecer no final, né, lá na saída. Então, o que um sistema convencional, né, me forneceria de scores brutos, um sistema fuzzy seria mais sensível em distinguir que o resultado do aluno que acertou essa questão, né, a 2, ela vai ser superior ao resultado do aluno 1, que acertou a questão 3, né, por conta dessas variáveis de entrada que tem toda uma estimação pela TRI também. Então, o que acontece, por exemplo, com esses outros dois alunos, né, o aluno 4 e o aluno 5, que acertaram as questões 1 e 3, e o 5 que acertou a questão 1 e 2. Então, a gente vê que por mais que ambos tenham acertado duas questões, eles têm resultados aqui sensivelmente diferentes. Então, é um sistema que é capaz de absorver, de modelar e de capturar essa subjetividade. Então, essas análises aqui são então discutidas, né, nesses resultados, e o que a gente traz aqui como considerações finais foi que a proposta inicial de desenvolver, né, essa ferramenta e aplicar uma técnica da inteligência artificial no contexto educacional, especificamente da avaliação diagnóstica, né, de conhecimentos matemáticos, utilizando esses elementos, né, que é a matriz de competências lá do Enem, com a teoria de resposta ao item, foi capaz de ser mais sensível e de capturar melhor, né, aspectos subjetivos desta avaliação, né, no caso dessa avaliação diagnóstica. Então, a gente conseguiu de fato alcançar o objetivo determinado para essa pesquisa, e a gente vê que pesquisas dessa natureza, né, elas têm assim o potencial de colaborar com a diminuição, inclusive, dos níveis de reprovação e de retenção de alunos em disciplinas assim da área de matemática, desde que realizadas, né, nesse contexto da avaliação diagnóstica, que ela é feita realmente nos momentos iniciais, para que se possa dar vazão a um planejamento pedagógico mais assertivo, né? Então, se a gente tem acesso a esse tipo de informação no início de um curso e que é capaz de mostrar quais competências diárias estão sendo apresentando resultados mais deficitários ou não, isso permite que o professor reprograme ali toda uma abordagem, principalmente nos momentos iniciais, para poder melhorar o resultado, né, a saída ali dos alunos. E a inteligência computacional, né, hoje a gente vê que ela não só é uma realidade presente nos contextos educacionais, mas também é uma ferramenta com potencial de transformar, né, os modos de atuar de alunos, professores e gestores. Então é esse o trabalho. Aqui no final estão as referências que foram citadas ao longo do texto e esperamos que vocês tenham gostado do trabalho. Estamos à disposição para as dúvidas e para os comentários, ok? Muito obrigada a todos e um bom evento.